Graça e paz, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui de volta, de poder voltar aqui a esse lugar, essa casa, essa escola, rever alguns amigos, rever meu amigo pastor Gadelha. Como ele disse mesmo, realmente, para o livro, a escola Charles Spurgeon foi fundamental. Eu julgo que se não fosse aquela semana, eu acho que seria bem provável que esse livro não acontecesse. Eu acho que o que, de fato, gerou o livro e fez com que a gente realmente decidisse escrever e trabalhar mais arduamente nesse projeto foi aquela semana, né? Então, eu sou muito grato à escola Charles Spurgeon, em nome do pastor Gadelha, que fez o convite. É uma das coisas assim impressionantes, né? A gente estuda algumas coisas que a gente precisa estudar para cumprir o nosso itinerário de formação acadêmica. Nem sempre a gente, na academia, né, na universidade, a gente estuda o que a gente quer. A gente, às vezes, estuda aquilo que estrategicamente é importante para contribuir para a comunidade científica. E aí é um trabalho em cooperação. Isso é muito bom, isso tem o seu valor. Mas, às vezes, a gente acaba sacrificando um tema, um determinado assunto, que é o que, de fato, mexe com a gente, tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa narrativa, tem a ver com o que motiva a gente a estudar. E esse é o caso do livro Inteligência Humilhada, do assunto desse livro, né? Então, para quem não conhece a história do livro, eu acho que vale a pena rapidamente considerar. O livro começou, em primeiro lugar, com uma palestra que foi dada numa conferência em Niterói. Essa conferência aconteceu em 2010, me falha a memória. E em 2010 a gente apresentou uma palestra que tinham feito o convite para a gente para trabalhar a questão da relação entre fé e razão. E foi ali que eu ousei a tratar do tema a partir do livro 10, não é? Do capítulo 1 ao 6 das Confissões de Santo Agostinho. Eu já tinha lido na faculdade de filosofia os livros 10, 11 das Confissões, mas não tinha ainda encarado a leitura das Confissões de capa a capa. E foi naquele ano que eu tinha, de fato, decidido ler as Confissões, não é, do começo ao fim. E foi interessante, porque quando eu recebi esse convite, eu estava lendo exatamente o livro 10, e o livro 10 para mim foi desconcertante. Aquilo ali foi avassalador. Então eu precisei falar daquilo ali. E foi exatamente naquela palestra que eu tinha alguns apontamentos. Eu escrevi talvez umas 4 páginas de anotação, era o que eu tinha. E eu fiz aquela palestra, e no final as pessoas que estavam ali reverberaram de uma maneira inesperada. Eu não esperava que elas iriam achar tão interessante o assunto. E foi interessante que até um rapazinho que estava lá, ele disse assim: "Ô pastor, arruma para mim aí esse esboço." Eu não confiava muito na história dele, né? Eu falei: "Não, toma, leva aí." Né? E ele levou embora o esboço. Eu estou procurando ele para ver se um dia eu acho eu reencontro esse esboço. Mas, enfim, começou com essa palestra. Da palestra se tornou esse curso de uma semana, né, essa conferência de uma semana que o pastor Gadelha pediu para a gente fazer. E aí já foi uma coisa um pouco mais elaborada. A ideia foi pegar Agostinho, mas não só ficar nele, extrapolar para outros autores, em especial ver aquele pensamento de Agostinho em Anselmo, ver ele em Calvino, ver ele em Pascal, ver ele em Doiverd, cobrindo ali uma tradição que perpassa ali, né? Antiguidade, medievo, né? Transição para a modernidade, universo contemporâneo, ou seja, a presença daquele raciocínio do livro 10 sendo citado explicitamente por esses autores ao longo, né, desse período. Obviamente que a gente poderia trabalhar com tantos outros pensadores, existem muitos outros que reverberam Agostinho,
Mas a gente acabou escolhendo esses, não é, para mostrar as implicações do pensamento de Agostinho, só que com a finalidade de criar, com aquelas 10 aulas, uma espécie de movimento pré-teológico, antes de se fazer teologia, antes de estudar teologia. O que a gente precisaria, de alguma forma, ter consciência? E esse foi o objetivo naquela semana, foi colocar tudo aquilo que se espera, não é, numa busca que a teologia nos apresenta como um desafio e que não deveria ser burocratizada por um estudo desapaixonado, um estudo frio, um estudo enciclopédico, um estudo informativo, como é boa parte do que acontece hoje na formação teológica. O que, a meu ver, é extremamente, desculpa os termos, irmãos, mas é estúpido. Por que é estúpido? É estúpido porque a gente tem o Google, não é? A gente tem Google. E hoje, eu acho que a boa parte daqueles que trabalham com teologia, não é? Só citam ali os temas e o Google vai oferecer para você matérias, aulas, vídeos, não é? Os mais diversos possíveis. E você vai ver, por exemplo, naquelas discussões extremamente profundas, refinadas do Facebook, não é? O quanto esses teólogos, não é, que acham que por colher informações ali, eles têm formação. É impressionante, você vê ali um rapazinho, começou a estudar teologia ontem. Aí ele começa a vomitar lá o Google, né? O que ele pesquisou lá. Aí você fala assim, caramba, esse cara manja pra caramba de teologia. Se senta com ele 2 minutinhos para conversar, é raso. É um prato raso. Ele não processou conhecimento, ele informou, ele se tornou uma enciclopédia. Esse é o grande problema hoje. A teologia se tornou a tentação dos enciclopedistas. Então a gente não tem mais teólogo, a gente tem enciclopedista. Enciclopedista é uma arte de guerra. É a arte de menosprezar o outro e de vencer o debate do outro com mais conhecimento. E não é conhecimento, é informação. Porque conhecimento é mais do que informação, é mais do que você deter informação, é mais do que você ter memória do que você adquiriu com as informações que você teve acesso. É você trabalhar esses conceitos. E isso o Google não dá. O Google não ensina você a ser maduro. O Google não ensina você a ser profundo. O Google não ensina você a ser sensível para buscar um ponto fundamental na teologia. Google não ensina caráter. Google não ensina ética. Google não ensina honestidade intelectual. Google só ensina a fazer longas notas de rodapé dos livros que a gente, não é, visitou, não é, de alguma forma e informou. Então foi vislumbrando isso que a gente também começou a trabalhar, por conta da nossa experiência nos seminários, ensinando no seminário, uma espécie de movimento de despertamento entre os estudantes de teologia. É impressionante, irmãos, a gente dá aula no seminário e às vezes a gente vê um monte de zumbi ali dentro. O enciclopedista às vezes é um zumbi. Você pegar um texto que ele escreve e cortar ele, não sangra, não tem vida. Ele não tem a existência dele não está ali no texto, a vida dele não está ali. Teologia para ele não é uma questão de vida ou morte. Teologia para ele é um esporte. Teologia para ele é uma maneira de se autoafirmar no mundo. Mas não é uma maneira de lidar com angústia. Não é uma maneira de resolver uma questão. E aí eu acho que esse livro acabou expressando um pouco dessas inquietações. O Franklin,
o professor Franklin, que já veio aqui já algumas vezes, amigo nosso particular também, do pastor Gadelha, ele viu os vídeos do Charles Spurgeon e disse assim: Jonas, eu preciso que você dê um curso no Martin Bucer dessa matéria que você deu lá no Charles Spurgeon, no primeiro ano do seminário. Eu quero que o aluno do seminário entre e já dedicara com isso. E aí o que era uma palestra, que se tornou uma série, uma conferência de uma semana aqui, se tornou um curso semestral, um módulo inteiro do seminário lá do Martin Bucer, do meu amigo Franklin Ferreira. E o mesmo aconteceu com o Seminário Servo de Cristo, em São Paulo, dirigido pelo pastor Shen. E a gente começou a trabalhar durante esses anos o curso que se chamou de propedêutica, ou prolegômeno, ou introdução ao estudo da teologia. Em outras palavras, esse volume aqui é um volume dedicado à introdução à teologia, àqueles que desejam estudar teologia, mas estudar teologia não apenas como o intuito de adquirir informação, mas de processar o olhar para o mundo com uma lente teológica, ver o mundo teologicamente, enxergar a vida teologicamente, enxergar a cultura teologicamente, enxergar o mundo de uma maneira teológica, processar a realidade de uma maneira teológica. Então essa foi a ambição desse livro. Mas no fundo, o que a gente descobriu quando a gente começou a escrever esse livro é que ele era uma espécie de embate interno, de uma angústia pessoal que de alguma forma se resolveu nesse livro. A gente, quando vai preparar uma palestra, vai preparar uma aula, a gente pensa no nosso público-alvo, a gente pensa no que a gente faz um estudo a fim de que aquilo que a gente vai transmitir possa gerar entendimento, clareza e etc. Então é muito simples, você encara o seu público, sabe qual é o seu público e endereça aquela aula para aquele público. Mas e um livro? Um livro também exige que você faça esse esforço de saber quem é o seu leitor. E aí foi um grande problema, porque quando eu me perguntei quem é o leitor, e todos você vai pegar os grandes escritores, vai analisar quais são os primeiros passos para se escrever um livro. O primeiro passo não é você ter conteúdo. O primeiro passo é você saber para quem você está escrevendo. Quem você quer alcançar? Quem você quer atingir? Você não vai conseguir falar para todo mundo. Você não vai conseguir escrever para todo mundo. Mas você vai escrever para pessoas que têm um certo interesse semelhante ao interesse que você, de alguma forma, tem. E aí foi que gerou a crise. Porque a minha pergunta era, para quem que eu vou escrever? Eu vou escrever para seminaristas, estudantes de teologia, ou eu vou escrever para os membros da minha igreja? Isso gerou um conflito. E qual é o conflito? O conflito do autor. Quando o autor não está resolvido, com relação à sua própria identidade. A minha questão era, Senhor, e durante muitos anos eu me bati muito de um lado para o outro. Senhor, para onde eu vou? Eu sou um pastor ou eu sou um teólogo? Para que lado eu vou? Eu vou explorar os meus dons e os meus talentos na igreja, e aí eu vou desenvolver isso para que a exposição bíblica seja uma exposição que traga alimento para teu povo, ou eu vou me envolver com a universidade, vou me envolver com a teologia, vou me envolver mais com a formação dos teólogos. Para onde eu vou, Senhor? Sou um teólogo ou sou um pastor? E aquela discussão toda. E isso que sempre reverberou aqui dentro, sempre era uma luta aqui dentro. Quando a gente começou a escrever o livro, veio à tona. Por quê? Quem é o público? São os membros da minha igreja? São aqueles a quem eu quero alcançar com a pregação do Evangelho? Ou são os meus alunos do seminário, são os alunos de teologia, são aqueles alunos que se interessam por filosofia? Para quem que eu vou escrever esse livro?
E na discussão toda, como eu vou escrever, que linguagem eu vou abordar, que tom eu vou dar para o livro, ele vai ser um livro mais formal, menos formal, todas as questões, elas surgiram. E o que fez a gente resolver essa questão toda foi se perguntar, por que resolver isso? Por que separar o que Deus uniu? O que Deus uniu, o homem não separa. Deus uniu o pastor e o teólogo. Por que eu tenho que separar os dois? Os dois têm que viver juntos. Por que eu tenho que reconciliar amigos? Não tem que reconciliar e não tem que separar. As duas coisas andam juntas e não há por que tentar separar uma coisa da outra. E então foi quando eu resolvi escrever o livro sem o menor pudor, irmãos. Sem o menor pudor. Ora falo como pastor, ora falo como teólogo. Não há nenhuma preocupação com a uniformidade. Eu resolvi escrever o livro como eu dou minhas aulas. Eu resolvi escrever o livro como eu faço sermões. Eu resolvi escrever esse livro como eu oro. Eu não só oro lendo a Bíblia. Eu oro também com os embates que eu tenho com os filósofos, com os embates que eu tenho com os outros livros que eu leio. Eu trouxe para a minha vida e para a minha realidade tudo aquilo que eu estava vivendo, sem ter a menor preocupação de separar, de colocar tudo isso diante de Deus. É Ele quem vai dar unidade a tudo. Tudo vai ser feito diante dEle e para Ele. Não tem nada do que eu pense, não tem nada do que eu escreva, não tem nada do que eu fale que não possa ser escrito, dito e falado alheio a Ele. Tudo o que eu tenho para dizer, tudo o que eu tenho para falar, eu tenho para dizer e falar diante dEle e diante dos homens. E quem ensinou isso? Um sujeito chamado Agostinho de Hipona. Vocês já devem ter percebido que ele é a figura, eu diria assim, fantasmagórica desse livro. Ele é o fantasma que aparece em todos os cantos desse livro. E não é só, na verdade, o livro, eu considero que esse livro ainda não acabou. Acabaram com ele. Não é? Chegou um dia, a gente estava aqui em Fortaleza, foi a última vez que o Dr. Shed veio aqui, e aí o Sérgio, ele disse assim para mim, rapaz, você vai esperar o Dr. Shed passar dessa vida para outra para ler o livro? Ele tem que ler o livro antes de passar dessa vida para outra. Falei, mas como é que está esse livro aí? Não, eu acabei, mas eu ainda preciso fazer algumas coisas. Aí, mostra para mim. Quando ele viu a quantidade de páginas, viu tudo, você é louco! Você tem problema! Vamos tirar esse negócio. Aí, me obrigou na hora. Eu falei, não, tá bom. A gente deu uma volta, não sei onde a gente, para achar, no bairro onde a gente estava, no lugar onde a gente estava, perto do hotel onde a gente estava, uma loja onde a gente pudesse tirar e fazer a cópia, né? Imprimir o livro. E foi ali que a gente fez. A gente foi, levou, imprimiu, na mesma hora levou para o Dr. Shed. Na época, o livro já estava todinho pronto, estava com a dedicatória e tudo. Do jeito que está aqui na capa do livro, na contracapa do livro, estava no texto que a gente entregou para o Dr. Shed. E ele perguntou para mim, vamos ver qual vai ser a reação dele quando ele vê que o livro foi uma homenagem a ele, né? Porque se ele for uma homenagem também a ele. E aí quando ele pegou o livro encadernado, ele abriu a página, virou a primeira página, estava lá, né? A mesma epígrafe está aqui. Ao Dr. Russell Shedd, uma prova de que a inteligência humilhada não é apenas um conceito, só não estava em memória, obviamente. Mas estava lá. E a gente ficou esperando qual a reação dele. A reação dele foi simplesmente essa, ele virou a página. Não fez um único comentário. Depois de 2 semanas, o prefácio estava já na minha caixa postal. E depois disso a gente teve alguns encontros. Aí depois a gente teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos para passar um tempo lá na igreja do Mark Dever. Em outubro a gente veio, não é? E aí teve a oportunidade de passar mais uma vez lá na casa dele, de ter um tempo com ele e de conversar um pouco sobre o livro, enfim. E ele foi uma figura importante como modelo também para a gente desse conceito de inteligência humilhada, por exemplos como esse, não é? Eu entendo que o livro Inteligência Humilhada não é um livro sobre humildade, mesmo porque o autor desse livro não é humilde.
ele não é um livro sobre humildade. Né? Ele não é um livro sobre humildade. Se fosse humildade, seria inteligência humilde. Mas não é humilde. Embora tudo que ele tente trabalhar seja humildade, esse livro fala sobre o conceito de humilhação, que vale tanto para humilde como para arrogante, vale para os dois. Né? Não existe uma condição não humilhada da inteligência. Não importa se o sujeito é humilde ou se o sujeito é arrogante. Né? A condição de ambos é a condição da humilhação, é a condição da carência, é a condição da insuficiência, é a condição da precariedade. Por isso, o movimento enciclopedista na teologia, ele é um movimento antagônico ao movimento da conscientização da humilhação, porque ele exatamente deixa escapar pelos dedos o fato de que a insuficiência, ela estará presente em todo o labor teológico, em todo o labor intelectual. Não há como a gente trabalhar absolutamente nada em termos de reflexão que não seja fruto da nossa insuficiência, da nossa condição precária na ordem do pensamento. Não dá para a gente falar, você é teólogo. O que é um teólogo? Especialista em Deus. Estranho isso, não? O cara é um especialista em Deus. Não existe especialista em Deus. A própria formação do teólogo é humilhante. Ele não pode dizer que ele é especialista naquilo que ele mais ama, naquilo que ele mais estuda. Ele não é um conhecedor profundo daquilo que ele estuda, mesmo porque o que ele mais encontra quando ele se depara com o centro do estudo dele é cada vez mais a profundidade do ser de Deus e a sua insuficiência em tentar apreender o ser de Deus na linguagem, na fala, na própria confissão. Todo esse preâmbulo que eu fiz foi só para mostrar um pouquinho da história desse livro e mostrar que ele, como eu havia dito, ele acabaram com ele no sentido de deram um fim para ele. Mas ele tem implicações que eu julgo serem importantíssimas. Eu entendo que o conceito de inteligência humilhada, ele está sob um tripé. E que tripé é esse? É o tripé da palavra, o tripé da igreja e o tripé da cidade ou do mundo, se você preferir. Essas três esferas são as esferas de atuação, são as esferas que constituem o lugar de trabalho, de reflexão do teólogo. E o inteligência humilhada, ele deu conta desse primeiro tripé, primeira parte do tripé, não é? Que é essa relação do teólogo com a palavra. A relação que faz com que o teólogo perceba que ele tem primariamente um compromisso com a palavra. O compromisso, portanto, com a revelação de Deus. Isso tudo nos remete sempre à figura importante desse conceito que é Agostinho. Eu queria destacar, eu acho que já está disponível aí, não sei se vocês já estão acompanhando, uma citação do início do livro 10. O livro 10 abre dizendo, conhecer-te, ó conhecedor de mim, conhecer-te tal como sou por ti conhecido. E lá em diante ele vai dizer, mas tu, se referindo a Deus, mas tu amaste a verdade, porque aquele que a põe em prática alcança a luz. Então, teologia para Agostinho não é um movimento enciclopedista, não é um movimento de consumo de informação teológica, não é processamento de ideias e recolhimento de ideias e anotação dessas ideias na mente, simplesmente para aquisição de ideia ou de conhecimento. Não. O que Agostinho entende por teologia é um movimento que reverbera no mundo da vida. Por isso que não pode ser um movimento não existencial. O movimento do teólogo não pode ser um movimento que o tira do comprometimento na ação no mundo existencial, com as coisas da vida. Ele não pode ser um compromisso só intelectual. É um compromisso intelectual que traz implicação moral, que traz implicação na prática, que traz implicação
gerando princípios que levam o teólogo a se comprometer de uma tal maneira que ele não pode viver, não é, sob o enredo do cinismo. O cinismo é o fazer de contas. O cinismo é aquilo que o Gianni Vattimo chamou de acreditar em acreditar. Você crê, o cínico vai dizer para você: olha, eu creio que eu creio. Eu acho, não é, que há possibilidades de Deus existir, vivo como se ele existisse, mas eu não tenho certeza de que ele existe. Mas eu vou fazer de conta que ele existe e vou projetar toda a minha espiritualidade, toda a minha vida com base nesse cinismo. É a ideia de você falar sobre algo do qual você não acredita, como se você acreditasse. Isso é doideira. Isso é o que é o cinismo. O cinismo é essa escamoteação da influência de um pensamento sobre os atos. E é interessante, porque isso está presente já no início das confissões, quando o próprio Agostinho, ele relaciona a busca da verdade com a necessidade de colocar essa verdade em prática. E como um teólogo põe a verdade em prática? Os teólogos gramscianos, aqueles que entendem que, por exemplo, o teólogo ele é a figura deve representar a figura de um intelectual orgânico, intelectual engajado, entende que colocar a teologia em prática é se envolver com o mundo da vida, é se envolver com as questões sociais, é se envolver de alguma forma colocando a mão na massa, não é? Não se envolvendo apenas com as questões intelectuais, mas saindo, vamos dizer assim, como se costuma dizer, não é? de um ambiente, de uma torre de marfim, por exemplo, para se envolver com as comunidades de base, por exemplo. No entanto, para Agostinho, e tal como a gente entende também aqui, e transmite isso no Inteligência Humilhada, colocar a verdade em prática não tem absolutamente nada a ver com engajamento político, social, ativismo social. Tem a ver com oração. A oração é o produto mais importante de um teólogo. Não existe nada que seja mais importante na produção teológica do teólogo do que a sua oração. É a sua oração que vai revelar a sua teologia. A oração revela a prática do teólogo. A oração revela exatamente o quanto ele é capaz de pôr em prática aquilo que ele crê. Porque se você não crê em Deus, você não ora. Isso explica, talvez, por que a gente deixa tanto de orar. A oração, ela exige como pressuposto a confiança de que Deus existe. Ninguém ora sem a certeza de que Deus existe. Por isso Agostinho vai dizer: minha consciência não duvida, antes tem a certeza de que vos ama. Feriste-me o coração com tua palavra, desde então te amei. Está lá no capítulo 6, início do capítulo 6. A consciência sabe que Deus existe. E é por isso que a gente ora. Porque enquanto a gente não tem essa consciência da existência de Deus, a gente não ora. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com conhecimento. Tem a ver com o nosso amor a Deus. Tem a ver com a conscientização de que Deus existe, mas não tem a ver com o conhecimento de Deus. Tanto é assim que podemos ter certeza de que Deus existe, mesmo assim não saber tudo o que deveríamos ou precisaríamos saber sobre Ele. Mas é suficiente saber que Ele existe para que a gente possa orar. E a oração é o meio pelo qual o teólogo concretiza a sua experiência de pensamento. Oração
é o pensamento encarnado. É o Logos encarnado. É o verbo na carne e na voz, para usar as mesmas palavras de Agostinho. Quando você tem um pensamento, esse pensamento fica aqui na sua mente e ninguém tem acesso a ele. Como que as pessoas vão ter acesso a esse pensamento? Se você verbalizar isso. Agostinho, ele fazia uma distinção entre verbum interior e verbo exterior. O verbo interior é aquele que ele chamava de verbo interior. O pensamento, aquilo que não compartilha, aquilo que ninguém acessa. O verbo exterior, que é uma influência que muitos julgam ser a influência do estoicismo no pensamento de Agostinho, é o logos proforikos, é o logos que se encarna, é o logos que se verbaliza, que faz com que um pensamento se torne compreensível. Quem aqui dá aula? Já deu aula, prega, ensina de alguma forma? Ótimo, eu vou ter alguns aqui que vão compartilhar comigo o mesmo drama. Já aconteceu com você, em algum momento você dá uma aula, está dando uma aula ou dando uma palestra, e de repente aquilo que estava tão claro para você, no meio em que você está dando aula já não está mais claro? Fique tranquilo, não é o que está acontecendo agora não. Já aconteceu isso com você? Há poucos instantes estava perfeito. O sujeito preparou o sermão de domingo, estava maravilhoso na cabeça dele. Quando ele abriu a boca, nem ele mesmo estava entendendo o sermão dele. Meus irmãos, já aconteceu de eu estava maravilhoso na minha cabeça. Quando eu comecei a pregar o sermão, eu estava orando: Senhor, me ajuda a terminar esse sermão antes que ele termine comigo. Eu queria terminar logo, porque eu só olhava para as pessoas sem entender nada. Nem eu estava entendendo o que eu estava falando. Eu falei: Senhor, me ajuda a acabar com isso aqui de uma vez. Mas por que isso acontece? Porque no pensamento não se opera tempo, não tem temporalidade, não tem ordem. Pensamento é um turbilhão de ideias, todas instantaneamente, uma atrás da outra, sem temporalidade. Eles não têm carne, não têm sonoridade. Tudo junto aqui, de uma só vez na sua cabeça. Só que para você falar, o que precisa acontecer? Encarnação. Você vai pôr uma palavra no tempo e no espaço. Ela vai sair do universo que não se submete ao tempo, que não se submete ao espaço, que não tem cor, que não tem peso. Qual é o peso da tua ideia? Quanto pesa o seu pensamento? Que cor é o seu pensamento? Se alguém passar um raio-x na sua cabeça, ou no seu coração, vai encontrar o pensamento ali? Vai rastrear o pensamento? Não. Mas quando a gente fala, quando a gente escreve, quando a gente encarna a palavra, a gente precisa colocar o pensamento em ordem. E é aí que a gente descobre, né, o que a gente entendeu e o que a gente não entendeu. Teologia, ela precisa ser trabalhada no diálogo, meus irmãos. Púlpitos hoje expressam a solidão dos pastores. Gente que não tem amizade. Isso se expressa na maneira desastrosa em que muitos dos nossos pastores, que são brilhantes do ponto de vista retórico, são incríveis do ponto de vista retórico, mas não têm amigos. E aí fazem o que jamais deveriam fazer. Testam as suas ideias no púlpito, quando deveriam testar suas ideias conversando, dialogando com seus amigos. Olha, eu estou pensando uma coisa aqui do sermão. Olha, eu tive uma interpretação aqui dessa passagem, não é, de Jesus com a mulher samaritana. Deixa eu conversar um pouco aqui para ver de onde tem essas ideias aqui. Deixa eu colocar isso para você. Olha, eu tive aqui, acabei de ler essa passagem aqui de Samuel com a pitonisa. Eu estou tendo umas ideias aqui, vê o que você acha. Rapaz, às vezes a gente, na hora de falar, na hora de explicar, a gente já desanda na hora, fala: esquece, não vou mais nem falar isso. Está tudo errado. Porque a gente descobre, quando a gente fala,
porque a gente teve um pensamento equivocado. Isso acontece exatamente porque existe uma distância enorme entre pensar e falar. Teologia, ela não é só pensar. Teologia é falar. Teologia é orar. Teologia é pregar. Teologia é ensinar. Teologia é encarnar ideias. É fazer com que ideias entrem no tempo. Fazer com que pensamentos eles entrem no espaço e outras pessoas possam ser alcançadas, outras pessoas possam ser feridas pela palavra. Quando Agostinho diz, minha consciência não duvida, antes tem a certeza de que te amo, ele diz, feriste meu coração com a palavra. Em algum momento ele precisou ouvir Ambrósio pregar, ele precisou ouvir algum pregador, ele precisou ouvir alguém entregar alguma mensagem, abrir o texto bíblico, falar alguma coisa da palavra de Deus. Ele precisou ouvir aquilo. Se ele não escutasse aquilo, ele jamais seria ferido. Ele precisaria ler, ele precisaria encontrar num texto, ele precisaria de alguma forma encontrar essa palavra, ele precisaria lidar com a palavra, meus queridos. E aqui está a traição dos teólogos. Eles não amam mais a palavra, porque eles não amam mais as palavras. Eles não cuidam mais das palavras, porque já não amam mais a palavra. Eles não têm mais reverência diante da palavra. Eles já não amam mais a palavra e se preocupam agora com outras coisas, não querem mais a palavra. Eles querem agora se engajar, eles agora querem se envolver, eles agora querem colocar a mão na massa. Eles cansaram da palavra. Então eles dizem em suas orações, Senhor, eu não quero mais trabalhar com a palavra. Eu não quero mais ser vendedor, eu não quero ser mais escrivão, eu não quero ser mais teu arauto, eu quero fazer pão. Mas Deus está olhando para eles e dizendo assim, filho, eu só como palavras. A gente quer transformar a legitimidade na teologia em algo concreto. Mas o que põe a teologia em prática é a palavra. E a palavra é concreta, meus irmãos. A palavra transforma. Você não deveria desacreditar na palavra. Deus não criou esse mundo, como vai lembrar Agostinho, como um demiurgo, que olhava a mente divina, como diziam os neoplatônicos, olhando as ideias e modelando a matéria bruta a partir das inteligências espirituais. Não. Deus criou o mundo falando. A palavra entra no tempo. A palavra é o tempo. Ela opera na temporalidade. Ela opera no nosso espaço. Ela fere o coração. Isso não pode ser só pensamento. A prática, portanto, da teologia não é um pão, não é um sopão. A prática da teologia é a palavra. Se não cuidarmos da palavra, trairemos a teologia. Porque a teologia, ela visa a transformação pela palavra, através da palavra e com fonte na palavra. Por isso, o Inteligência Humilhada vai ser um livro que, em primeiro lugar, vai tratar do começo ao fim da relação do teólogo com a palavra. Vai o tempo todo chamar atenção para o fato de que o que mais a gente precisa hoje é de teólogos que sejam capazes de, numa posição existencial com relação à vida, se comprometerem com a palavra, ao ponto de serem capazes de resistir às tentações, de galgar espaços para serem ouvidos por outros meios que não seja a própria palavra, que seja, por exemplo, por um diploma universitário. Não.
O teólogo precisa recuperar a paixão pela palavra, que faz com que ele não tenha mais medo da sua reputação por pensar biblicamente, por oferecer um pensamento que se reduz à linguagem bíblica. Você pega, por exemplo, a abertura do livro 10 das Confissões, isso é uma das coisas que é trabalhada no primeiro capítulo desse livro, o que Agostinho escreve num parágrafo, você tira dali pelo menos 5 passagens bíblicas, 5 alusões bíblicas, termos bíblicos, termos que ele está usando da Bíblia. Ele não puxou de Aristóteles, não puxou de Platão, embora ele use Platão, embora ele use Aristóteles. Ele está usando uma linguagem bíblica, ele está usando o tempo todo textos bíblicos, fazendo alusões bíblicas o tempo todo. E isso ele faz colocando em prática. De que maneira? Na confissão. Veja como ele conclui o raciocínio dele. Também a quero pôr em prática no meu coração. E aí ele diz, diante de ti, a expressão coram Deo, diante de Deus. A gente tem que lembrar do conceito de teologia na segunda pessoa, né? A ideia de você não falar de Deus, mas falar para Deus, e a teologia na segunda pessoa é a oração. As confissões é um exemplo concreto de oração. Imagine você, um filósofo ateu, estudando Agostinho, ele está estudando uma oração. As confissões é uma oração, endereçada a Deus e não a ele. Não está endereçada diretamente aos leitores humanos. E isso é um pressuposto de Agostinho. Ele inaugura uma forma de escrever que até então ninguém tinha feito assim, ninguém tinha feito teologia num contexto de oração. Isso vai acontecer em Anselmo, quando ele vai trabalhar o argumento ontológico, que é um argumento fundamental da filosofia. Ele vai trabalhar isso num contexto de oração. A mesma coisa, Agostinho vai trabalhar sobre o tempo, vai trabalhar questões de metafísica, vai trabalhar questões de gnoseologia ou teoria do conhecimento, questões de psicologia. Ele vai trabalhar tudo isso numa oração. O que Agostinho está ensinando para a gente? Quem foi que disse que a gente não pode pensar orando? Quem foi que disse que a oração, ela é uma maneira de... Não, oração é uma coisa que você tem que perder o seu cérebro para fazer. Não. Evagrio Pontico, ele dizia que a oração, ela é o produto mais importante, mais refinado do nosso intelecto. Então, o que Agostinho faz é oferecer diante de Deus, essa confissão, que é o que ele oferece com o seu coração diante de Deus. Só que ele diz também, diante de muitas testemunhas, coram omnibus, diante dos homens. As confissões, portanto, não é só uma teologia feita diante de Deus, mas é uma teologia feita também diante dos homens, diante de Deus e diante dos homens. E aí você deve estar perguntando, por que você está lembrando tudo isso, Jonas? O Inteligência Humilhada, é a primeira vez que estou fazendo isso, é aqui. O Inteligência Humilhada é um trabalho de reflexão sobre o conceito de coram Deo, o conceito de teologia diante de Deus, que é diferente do coram omnibus, a teologia feita diante dos homens. Não existe só teologia feita diante de Deus, existe teologia feita também diante dos homens. Tanto é que a gente lê Agostinho. A teologia de Agostinho, ela é uma teologia feita para Deus, mas quem está lendo somos nós. Deus não tem, na sua biblioteca celestial, a primeira edição das Confissões de Santo Agostinho. Não vai estar lá, não existe. Deus não prova... Aliás, o que a gente descobre com Agostinho é que Deus não precisa das confissões para ler, porque o próprio Agostinho vai dizer, Senhor, como é que eu vou pedir para que o Senhor leia, se foi tudo isso que o Senhor me disse? Se as confissões têm a origem em Ti, como é que eu vou poder entregar para o Senhor aquilo que o Senhor me revelou? Não, eu vou revelar para Ti aquilo que eu e os homens precisam saber. E aí o que Agostinho nos ensina, que é o que deveria todo teólogo saber, que
todo o ethos do teólogo não é outra coisa senão explicitar para os homens a sua relação com Deus. E não quantos livros você tem na sua biblioteca, quantos livros você leu, quantos autores você conhece, quantas teorias você entende. Não. O teólogo é aquele que vai explicitar esse exercício teológico na sua vida de uma tal maneira que isso transparece, isso se mostra, isso se encarna. As pessoas tocam, as pessoas enxergam, elas são feridas por isso. Bom, no Inteligência Humilhada, nesse livro aqui, o que a gente fez? A gente trabalhou a relação do teólogo e a palavra. A matéria fundamental que cabe a esse livro no estudo da teologia é a propedêutica. É aquele contexto em que o que eu preciso aprender para poder estudar teologia. Não é? A grande pergunta é, puxa vida, o que eu precisaria ler antes de começar a estudar teologia? A ideia da Inteligência Humilhada foi exatamente trabalhar nesse ponto e, em especial, trabalhar a relação do teólogo com a palavra. No entanto, isso tem uma continuação. Deus saberá o que vai acontecer nos próximos anos. A gente precisa trabalhar agora o teólogo e a igreja. E esse é a outra dimensão do trabalho do teólogo. O teólogo, ele não só faz teologia diante de Deus, e ele faz teologia diante de Deus, tendo como fundamento e fonte dessa relação e mediação com Deus a palavra, ele dialoga com Deus através da palavra e escuta Deus através da palavra, não é? Ele fala e escuta Deus através da palavra, a palavra está ali na mediação, isso precisa ser recuperado. Agora, diante dos homens, é como ele trabalha essa relação dele com a palavra, por exemplo, em primeiro lugar, com relação à igreja. E isso é o que a gente chama de dogmática. Como o teólogo lida com a doutrina, como o teólogo lida com as questões doutrinárias. E isso mostra o quanto a igreja hoje precisa de teólogos. Os teólogos eles simplesmente abandonaram as igrejas. E eles abandonaram as igrejas porque eles querem agora só dar aula em seminário, porque eles acham chique dar aula em seminário, acham chique ser conferencista, não é? Quer ser conferencista, quer dar aula em vários lugares, e esqueceu que a missão maravilhosa do teólogo é a igreja. Se a gente não voltar os nossos olhos para a igreja e trabalhar na igreja local, se a gente perder de vista a igreja local, a gente perdeu a fonte mais importante de ligação entre o coram Deo e o coram omnibus. Sabe por quê, meus irmãos? Eu posso pregar aqui uma mensagem hoje, por exemplo, um sermão aqui, e os irmãos vão gostar desse sermão, porque eu já preguei ele umas 30 mil vezes e aqui vai ser novidade. E aí os irmãos vão gostar daqui, não é? Vão achar legal, a sua mensagem é bacana. Experimenta pregar 30 mil vezes a mensagem para um mesmo público, você vai ver o que vai acontecer. Quando você está no mesmo grupo, numa mesma igreja local, você já não lida mais, você lida com uma outra referência, você lida com outro padrão. Numa igreja local, você tem que lidar com os problemas normais, sendo você parte desse problema. Eu venho aqui e não sou parte do problema de muitos de vocês aqui, mas na minha igreja eu sou parte do problema da minha igreja. Às vezes é a causa. Mas é o envolvimento com a igreja local que a gente quer resgatar nesse segundo movimento, né, que é um movimento dogmático. Como o teólogo pode recuperar a importância da doutrina na igreja? Né? Por que a doutrina é algo importante na igreja? O segundo movimento é a relação do teólogo com a cidade. E esse movimento é um movimento apologético. Se o primeiro movimento, o teólogo se preocupa a responder às perguntas que os membros da igreja estão fazendo, porque eles estão entrando nas universidades, eles estão se relacionando no mundo como todo mundo se relaciona, e eles se fazem questões sobre ciência, eles levantam questões sobre cultura, sobre arte, fazem os mais diversos tipos de questionamentos.
E o teólogo ele precisa, de alguma forma, atender às perguntas da membresia, a pergunta que esses membros fazem, e isso com a orientação doutrinária. No entanto, o teólogo não só deve se comprometer em responder às perguntas que a igreja local faz, ele também deve aprender a responder às perguntas que aqueles que não pertencem à membresia, que não fazem parte da igreja de Cristo Jesus, fazem sobre a igreja, sobre Deus e sobre a realidade que eles vivem, quando eles se perguntam, por exemplo, a razão da esperança que há em nós. Olhando sobre esse prisma, eu queria, caminhando para uma conclusão, anunciar o que eu entendo ser importante dentro desse movimento, não só de fazer teologia enquanto um movimento centrado na palavra de Deus, mas um movimento preocupado com a igreja. E eu queria encerrar, obviamente, não poderia ser de outra forma, senão com uma leitura de um texto da Escritura. E eu queria convidar você a abrir comigo sua Bíblia em 2 Timóteo. Eu tenho mais uns 15 minutinhos e com esses 15 minutos eu gostaria de tratar alguns pontos nesse texto com vocês. John Stott diz que a segunda epístola de Timóteo, ela é o canto do cisne de Paulo. Estava preso, e essa prisão é diferente daquela prisão ou de Roma ou de Éfeso, depende aí da tua análise ali do texto, né? Quando ele escreve, por exemplo, as cartas às igrejas da Ásia proconsular, como é o caso, por exemplo, das cartas à igreja de Colossos, né? Que são igrejas chamadas as cartas da prisão, ou as cartas em que ele estava numa situação de prisão domiciliar. Esta prisão, a qual Paulo se encontra, em 2 Timóteo, é uma prisão da qual ele só sai para o suplício, para o martírio. Ele sabe que os dias estão findando. Há algumas indicações no texto de que essa prisão provavelmente não só era do ponto de vista de um lugar em que ele se encontrava aprisionado, mas talvez sob algemas, né, sobre suas mãos, seus pés. Suas condições não eram condições favoráveis, eram condições precárias. E esse é o maior de todos os teólogos. E foi assim que ele terminou a carreira dele. Preso. Não só isso. A segunda epístola de Timóteo, ela nos mostra uma situação curiosa sobre Paulo. Não bastasse Paulo estar preso. Quando a gente lê, por exemplo, o versículo 15 do capítulo 1, a gente descobre uma coisa interessante. Diz assim: bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hermógenes. Interessante isso, não? Não só ele está no fim da sua jornada, sabe que dali ele não vai sair de lá vivo, por isso que Stott diz que essa carta foi uma carta escrita com uma certa, como se fosse um canto de cisne, com essa sensação sempre ali presente. Sabendo que toda a Ásia o abandonou. O que era a Ásia? A Ásia foi o lugar que ele mais empenhou seu coração, sua vida, seu apostolado, sua pregação, seu ensino. Deu a vida por eles. E agora, toda a Ásia, não é? Ainda que seja uma hipérbole de Paulo, não é? O que ele está tentando mostrar é que toda a Ásia agora o rejeitou. Não rejeitou apenas a pessoa de Paulo. Rejeitou o ensino de Paulo. E o que é curioso é que ele cita as figuras, por exemplo, de Fígelo e Hermógenes, talvez dois que ninguém esperasse que fosse abandonar Paulo. Foi exatamente os que abandonaram Paulo.
Não é? Não bastasse isso, os versículos 16 a 18 do capítulo 2, eles são bem contundentes quando diz assim: mas evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Veja, eles se desviaram da verdade, não é? Afirmando que a ressurreição já aconteceu, e com isso perverteram a fé em alguns. Não bastasse o fato de que Paulo estava sofrendo abandono, inclusive de líderes importantes da igreja, não é? A igreja estava sendo seduzida por falsos mestres, gente que ensinava a igreja de uma maneira extremamente equivocada, como é o caso de Himeneu e Fileto, não é? Gente que estava deturpando a doutrina, deturpando o evangelho. Não é interessante a gente pensar o desfecho do ministério de alguém assim? Minha pergunta que eu faço para você ir pensando: é a imagem de sucesso que a gente vê aqui? Paulo teve sucesso? Paulo tem com que se gloriar? Há algo aqui que a gente possa olhar e dizer assim: puxa, fantástico, é isso que eu quero na minha vida. Eu quero trabalhar, escrever um monte de livro, né, ser um teólogo conhecido, né, e no final, todo mundo me abandonar, me trair e deturpar tudo o que eu ensinei. É isso que a gente quer? Então a grande pergunta é isso sucesso? Sim. 1000 vezes sim. Paulo não falhou. Paulo não perdeu. Paulo não foi, o fim de Paulo não foi o fim de um arruinado. Não é a imagem, não é, de um fracassado. Para alguns aqui pode parecer fracasso, abandono, não é? A deturpação da mensagem que foi entregue com fidelidade. Essa imagem pode ser a imagem da derrota. Mas a coisa curiosa não são apenas esses dois, ainda está por vir. O que mais chama a atenção de Paulo é a figura de Timóteo. Não bastasse a comunidade da Ásia abandonar, falsos ensinos dentro da igreja prosperarem, a grande aposta de Paulo, o teólogo do futuro, o teólogo do amanhã, aquele que vai continuar a obra, aquele que não vai permitir que essa onda agora, que tem massacrado a igreja em termos de deturpação da doutrina e etc., não é? Vença ou tenha êxito, não é? Este que é Timóteo, não é? Está sob a tentação da vergonha e da covardia. Eu acho que boa parte da máscara dos nossos teólogos atuais, que são zumbis, sem vida nenhuma, você cortar ali a oração deles, cortar o que eles produzem, não sai sangue, não tem vida naquilo ali. É a máscara da vergonha e da covardia. E eu acho que Timóteo nos serve como esse exemplo. De que maneira? De uma maneira bem rápida, eu queria apresentar 4 paradigmas que Paulo apresenta aqui a Timóteo. Está conversando com Timóteo, dizendo: olha, apresentou todo o problema. Estou preso, a Ásia me abandonou, e tem um monte de herege dentro da igreja. Não bastasse isso, ele olha para Timóteo com vergonha dele e se acovardando na pregação do evangelho. Não é?
Então Paulo vai apresentar alguns paradigmas para Timóteo. O primeiro paradigma, eu chamei aqui de Lloyd e Eunice, que é o paradigma da mãe. Não é? Quando você chama a mãe para conversa, o negócio fica estreito, não é isso? Paulo chega assim para Timóteo, assim, meu filho, lembra da sua mãe. Pronto, lembrou da mãe, o negócio fica estreito. Em que sentido? Veja do versículo 4 ao 11 o que diz do capítulo 1. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Então imagine, a figura de Timóteo é a figura do, não é? Filhinho de peixe, peixinho é, não é? Filhinho de Paulo, Paulinho é. Olhavam para Timóteo e diziam assim, é Paulo que está aqui. E gente, não tem nada mais terrível para um teólogo do que a pressão popular. Ele fica igual Pedro quando vai negar Jesus. Imagina, eu não conheço, não sei quem é. Não, mas o teu jeito de falar denuncia. Não, não sei quem é. É interessante como diante da pressão popular a gente tem vergonha e a gente se cala, se acovarda, não denuncia, não protesta. Simplesmente a gente endossa o erro, endossa a falha, endossa o desrespeito com relação à doutrina e à Escritura. Então o que Paulo faz em primeiro lugar? Diz, olha, você não pode se envergonhar do Evangelho, você não pode se envergonhar porque eu estou preso. Lembra da sua mãe, a primeira coisa foi lembrar da mãe. Mostrar que ele tem uma história com Deus, que a mãe dele ensinou ele muito bem as sagradas letras, ensinou ele o caminho que ele tinha que andar. O segundo paradigma é o próprio Paulo. Do versículo 12 em diante, você vai ver ele dizendo o seguinte: por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Então, o segundo modelo, Paulo dizendo, olha para mim, Timóteo, eu teria todos os motivos do mundo para me envergonhar do Evangelho, porque isto parece um fracasso. Eu teria todos os motivos do mundo para temer, eu teria todos os motivos do mundo, porque eu estou preso, mas eu não me envergonho. Você não pode se envergonhar do Evangelho. Terceiro paradigma. O terceiro é quase um golpe baixo, irmãos. Imagine que Paulo tinha vários discípulos, né? Não tinha só Timóteo. Tem Epáfras, Onesíforo, tem um monte ali com ele. Imagina todos aqueles jovens tentando alcançar, né, a atenção de Paulo. Imagina que Timóteo, suponha que Timóteo e Onesíforo disputassem a atenção de Paulo. Então, nessa carta, Paulo estava dizendo assim para Timóteo, 16, versículos 16 a 18. Eu vou ler como eu acho que soou esse terceiro paradigma para Timóteo, do versículo 16 ao 18. Sabe, Timóteo, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, lembra dele? Porque muitas vezes ele me trouxe ânimo, sabia? E não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, você não sabe o que ele fez. Quando chegou em Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. Acredita nisso? Que o Senhor lhe conceda que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor. E bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Ou seja, o terceiro paradigma, Paulo está dizendo a Timóteo, você não tem razão para se envergonhar, porque Onesíforo também, quando olham para ele, me veem nele. Quando olham para Onesíforo, também dizem, olha, ele também é um dos nossos, ele também é um dos seguidores de Paulo.
No entanto, Onesíforo, mesmo assim, não teve vergonha do Paulo, não teve vergonha do Evangelho, não teve vergonha do encarcerado. E para finalizar, o quarto e último paradigma. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Depois de chamar a mãe, chamar a si mesmo e chamar o colega, só falta quem, gente? O próprio Deus. E é isso que acontece. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É a quarta vez que Paulo exorta Timóteo a não se envergonhar do Evangelho. É o versículo que é usado, não é, boa parte dos seminários na conclusão de curso. O seminarista adora usar esse versículo como divisa para a conclusão da turma, né? Veja o que o texto está dizendo, versículo 15. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o quarto paradigma, Paulo diz, procura apresentar-se aprovado. Olha, só depois que você leu as confissões, leu De Trinitate, leu as Institutas, leu Berkoff, leu o Gruden, aí sim você pode, né, estar autorizado. É isso que ele disse? Ele diz, procura apresentar-se a Deus. Isso é corandeu. Teologia feita diante de Deus é aquilo que a gente faz com compromisso com Ele. E Paulo entendia que a timidez de Timóteo estava atrelada à sua falta de reverência a Deus. O nosso silêncio, a nossa falta de amor pela igreja, a nossa falta de amor pelo cuidado da verdade, a nossa falta de amor pelo discipulado na igreja, que faz a gente amar mais o púlpito do que uma conversa, do que o discipulado tete a tete com uma pessoa a longo prazo. Isso, meus irmãos, essa falta de cuidado com a membresia, com o corpo de Cristo, com a noiva de Jesus, reflete o quanto estamos cheios de teólogos irreverentes, que não respeitam mais a Deus, que não têm mais temor do Senhor, que não temem mais a Deus. O temor de um teólogo está refletido no amor pelo qual ele se dedica à igreja local. Naquele livro do Van Hooser, pastor como teólogo público, ele disse que um dia um rapazinho chegou para ele e disse assim, eu queria que você me orientasse, né, para o meu doutorado. Mas olha, eu não quero ser pastor, o meu negócio é só dar aula em seminário. Aí ele disse que respondeu para o aluno, está lá na introdução, respondeu para o aluno assim, que pena que você só pode ser um professor de seminário, né, porque para realmente ser um pastor, você precisaria de uma inteligência que realmente você agora não tem. Me parece que é isso que acontece hoje, meus irmãos. A gente achar que a teologia ela vai redimir tudo o que toda a nossa falta de compromisso com a igreja local. A teologia não morreu na cruz por você. A teologia ela não redime você do seu pecado contra a igreja local. A teologia não justifica a tua ausência na igreja local. A teologia não pode ser um escape para você fugir da igreja. Sabe o que mais a gente encontra hoje? Pessoas saindo de suas igrejas e entrando em seminários, justamente porque as igrejas não estão suprindo as suas necessidades. Já foi o tempo que as pessoas procuravam seminário para serem pastores ou missionários. Hoje elas estão indo para os seminários para ouvir a palavra, porque nem nas igrejas elas estão ouvindo a palavra. Porque falta e carece a igreja de pastores e pregadores, mestres, teólogos dentro da própria igreja. O temor de Deus nos fez desacreditar no quanto Ele espera que cuidemos da membresia da igreja local. Eu queria encerrar com a exortação de Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 2, ele diz assim: eu te exorto, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua vida e pelo seu reino. Versículo 2: prega
a palavra. Então, qual é a missão de Timóteo? Prega a palavra, ensina a palavra. E é curioso, porque ele tem que ensinar a palavra e está preparado para ensinar essa palavra em tempos cairóticos, em tempos como ele e Paulo viveram, tempos em que o evangelho era pregado e as pessoas recebiam, não é? As igrejas estavam sendo plantadas, havia um crescimento e uma recepção calorosa do evangelho, eles contavam com a simpatia do povo, mas agora eles têm que aprender a pregar quando eles não contam com a simpatia do povo. Eles têm que aprender a pregar no contexto em que eles são hostilizados pela cultura, num contexto em que que o evangelho é hostilizado. A gente tem que aprender a pregar e a ensinar a palavra em contextos que hostilizam a pregação do ensino, a pregação da doutrina, a pregação da palavra. A ideia, portanto, é recuperar nesse segundo movimento, e que se você aceitou o desafio de ler esse livro até o final, você vai ver que o final, o último capítulo, ele se chama A Traição dos Teólogos. Né? E onde está a traição dos teólogos? A traição dos teólogos está exatamente na sua fuga da igreja, na sua fuga de compromisso com a igreja, no compromisso de ensinar, no compromisso de educar, no compromisso de formar a igreja de Cristo Jesus. Eu acho que esse é um desafio enorme, que vai exigir que o teólogo não só ame a Deus, não só ame a Jesus, mas seja capaz também de amar a noiva de Jesus. Amar a noiva de Jesus, que é a igreja. Se você me permite, eu queria terminar com o último parágrafo desse capítulo, que se chama A Traição dos Teólogos, página 321. Era para continuar nisso tudo que você ouviu um pouco aqui e mais. Mas a gente teve que parar aqui. E a gente vai parar, não é, com esse texto que tem me tirado o sono, e eu não gosto de ficar com insônia sozinho. Então eu quero que você perca suas noites de sono junto comigo. Página 321, é o último parágrafo, uma citação do Paul Tripp, diz assim: o propósito último da palavra de Deus não é informação teológica. Isso aqui é um manifesto contra os teólogos enciclopedistas. É o contrário de toda a redução da teologia à memória, apreensão de informação. Porque a apreensão de informação a gente esquece. O Google é melhor do que a nossa memória. Mas aprofundar o pensamento e relacionar ele exige outro movimento. Então, o propósito último da palavra de Deus não é informação teológica, mas transformação de coração e vida. O conhecimento bíblico e a perícia teológica não são, portanto, o fim da palavra, mas um meio ordenado por Deus para um fim. E o fim é uma vida radicalmente transformada. Isso significa que é perigoso ensinar, discutir e fazer exegese da palavra sem esse alvo em vista. Esse deve ser o alvo de todo professor de seminário. Essa deve ser sua oração por cada um dos seus alunos. Isso deve levá-lo a fazer apelos pastorais regulares aos alunos. O seu significado é o reconhecimento de que o futuro ministério desse aluno nunca será modelado por seu conhecimento e habilidade somente, mas também, inevitavelmente, pela condição do seu coração. Será que teremos cumprido a nossa tarefa de treinar, se produzirmos gerações de diplomados que têm enormes cérebros teológicos, mas tragicamente corações enfermos? Não devemos manter juntas a instrução teológica e a transformação pessoal? Não deveria cada professor do seminário
ter amor pastoral pelos seus alunos. Todo mestre não deveria anelar por ser usado por Deus para produzir um amor crescente por Cristo em cada um dos seus alunos? Estou convencido de que a crise de cultura pastoral frequentemente começa nas salas de aula do seminário. Ela inicia com uma maneira de lidar com a palavra de Deus que é distante, impessoal, baseada meramente em informações. Ela começa com pastores que em seus anos de seminário se tornam bastante satisfeitos em manter a palavra de Deus distante do próprio coração. Começa com matérias que são acadêmicas sem ser pastorais. Começa com cérebros se tornando mais importantes do que corações. Começa com pontuações em testes, ou likes, né? Sendo mais importantes do que caráter. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor, pela oportunidade de lançar o livro aqui. Obrigado pelo carinho e pela oportunidade maravilhosa de estar aqui.